bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao canal da Mari Soter. E hoje no quadro Mari Me Ajuda, né, onde eu respondo as perguntas de vocês, as perguntas que vocês deixam aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, @mariana.soter, Mariana com 2 N's. Eu sempre procuro responder perguntas que são mais repetidas, né? Então, quando tem muita gente perguntando a mesma coisa, eu dou prioridade para esse tipo de pergunta, né? Assim, alcança mais pessoas. E aí eu vou responder a pergunta da Carol dos Santos, que ela foi lá no meu Instagram e perguntou: Mari, como eu faço para encontrar o meu mix voice? Muita gente tem dúvidas sobre mix voice, o que é, como é que eu canto no mix, como faço mix, né? Bom, primeiro vamos entender o que é o mix voice, né? Vamos pensar em 3 registros básicos, ok? Então eu tenho voz de peito, voz de cabeça e o mix. O que é o mix? O próprio nome já diz, que é uma mistura dos dois, né? Onde os dois, eu tenho esses 2 registros de uma maneira mais equilibrada, é o meio do caminho, né? Geralmente, quem tem problema com mix voice acaba quebrando no meio desse caminho, né? Como assim quebrando, professora? Bom, vamos lá. Por exemplo, quando eu vou fazer uma voz de cabeça, imagina que isso aqui, ó, as minhas mãos são as minhas pregas vocais, tá? Quando elas vibram assim, certo? Esse aqui pega o corpo inteiro das pregas vocais e vibra assim. Mas quando eu vou fazer a voz de cabeça, o que acontece? As minhas pregas vocais, elas estão mais alongadas. Então, ao invés de eu encostar o corpo inteiro das pregas vocais na hora de vibrar, ela encosta mais a bordinha. E pelo fato de ser só a bordinha que está encostando uma na outra aqui, o som ele fica mais tênue, né? A gente faz isso quando a gente vai pegar notas mais altas, então eu preciso esticar, alongar as pregas vocais e aí só as bordas dela é que se tocam, tá? Então fica aquele som de cabeça, né? Ele fica mais tênue, um pouquinho mais soproso. Agora, quando eu vou fazer a voz de peito, aí é o contrário, né? Eu não preciso alongar tanto as pregas vocais, eu vou encurtá-las, né? Aí é aquela musculatura, o TA, né? Que encurta as nossas pregas vocais, e aí eu tenho mais contato. Eu uso o corpo todo das pregas vocais, elas encostam inteiramente aqui, e é por isso que o som fica mais poderoso, presente, né? Então, pensa, eu tenho esses 2 ajustes, ajuste de peito e ajuste de cabeça, certo? O que é o mix? O mix é quando eu consigo fazer uma ligação no meio do caminho entre a voz de cabeça com a voz de peito. Então, geralmente, a pessoa que tem um problema do mix voice, ela não consegue fazer essa passagem do meio do caminho. Então, ela começa na voz de cabeça, que é mais tênue, e aí ela vai descendo, ela vai pesando essa voz de cabeça, ela continua tentando deixar só as bordas aqui, e aí quando ela vê que não dá mais, ela vai para a voz de peito, tá? Então, o que é o mix voice? Se você conseguir deixar as suas pregas vocais mais conectadas nesse meio do caminho. Deu para entender? Então, certo? Claro que fazendo com um glissar, que nem eu estou fazendo, partindo, escorregando do grave para o agudo, do agudo para o grave, isso fica muito mais fácil de entender e de notar, né? Mas, por exemplo, eu vou cantar um trecho de uma música e eu vou fazer os 3 tipos de ajuste. E eu quero que você preste atenção na diferença de som. Pegando, por exemplo, a música Samurai, do Djavan, né, que eu tenho cantado essa semana. Então, eu vou fazer o começo dela com voz de peito. Então, voz de peito ficaria mais ou menos assim, com mais contato das pregas vocais. Quanto querer. Percebe que ela fica mais poderosa, né? Ela é naturalmente poderosa. Claro que eu tenho que usar o apoio legal, um espaço bacana para eu conseguir projetá-la, né? Mas eu tenho mais contato com as minhas pregas vocais, então eu sinto essa massa vocal mais aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui, né? Garganta, peito, né? Falando de sensação, tá? Agora, por exemplo, se eu fosse cantar esse mesmo trecho com voz de cabeça, então o que eu quero? Eu quero só as bordas da prega vocal. Então ficaria assim.
Percebe como ela tá super soprosa, né? Uma que ela tá soprosa por quê? Lembre-se, quando eu quero fazer uma voz de cabeça, para ela sair mais brilhante, ela tem que estar alongada. Eu preciso de uma determinada região aguda. Eu preciso acessar essa região aguda. Se eu for procurar esse ajuste de borda, de prega vocal se tocando, só que sem ela estar alongada o suficiente, ou seja, numa região que não é muito aguda, ela fica mais soprosa, né? Então, por exemplo, para fazer uma voz de cabeça um pouquinho mais limpa, tô fazendo um lá aqui, para fazer a voz de cabeça e ela ficar com mais característica, né, de voz de cabeça, né? Tinha que ficar mais aguda. Né? Para ela aparecer mais, para brilhar um pouquinho mais, eu preciso de um pouquinho mais de tensão das pregas vocais, né? Se eu pego uma região mais grave e tento fazer a voz de cabeça, ela sai mais soprosa. Mas deu para perceber a diferença de timbre? Pois é, voz de peito e voz de cabeça. E o meio do caminho? O meio do caminho é onde eu faço essa passagem, né? Eu não tenho nem muito peito e nem muita cabeça, muita voz tênue, né? Quanto querer. Deu pra perceber a diferença entre o peito, não é nem tão peito, nem tão cabeça. Você notou que eu dei uma levantada aqui? Pois é, quando eu elevo essa parte aqui da minha bochecha, tá? É quase um sorriso, né? Mostra um pouquinho o meu dente aqui. Eu estou abrindo espaço para os ressonadores mais agudos aqui, né? Então, espaço para nasofaringe também, para usar mais o meio da minha boca para cima. E aí eu tenho esse som um pouco mais misturado, né? Então, misturado no ajuste e misturado na ressonância. Deu pra entender? Aí você vira pra mim e fala, professora, mas eu gostei quando você fez voz de peito. Por que você não canta tudo no peito? O problema, né? Não há problema nenhum em cantar as coisas no peito ou só na cabeça. Não há problema, tá? A questão é que quando a gente faz só uma voz de peito, ela tem um certo limite de range, de alcance, né? Então, eu não vou conseguir subir muito. Vai chegar um certo momento que eu não vou conseguir alcançar os meus agudos com a voz de peito, por causa daquele lance, né? Eu tô alongando as minhas pregas vocais, eu preciso alongar para pegar agudo. Aí vai chegar um momento que eu não vou conseguir encostar tanto das minhas pregas vocais, eu vou começar a encostar menos, e aí o meu som vai ficar mais tênue. Deu pra entender? E a mesma coisa pra voz de cabeça. Se eu ficar cantando tudo na voz de cabeça, os graves vão ficar muito soprosos, você viu? Por quê? Porque eu não tenho tensão suficiente para ficar encostando só a borda das pregas vocais, né? Então, o legal do mix, de você fazer o mix, é porque ele é um ajuste que não tensiona você tem menos tensão, mais conforto e tem brilho, né? Porque você consegue misturar. Existem tipos de mix, tá? Claro que a gente tá tentando falar sobre o mix de uma maneira geral, o mais equilibrado possível, mas eu tenho um mix com mais influência de voz de cabeça, né? Eu tenho um mix com um pouquinho mais de voz de peito, né? Se você acompanha os meus reacts aqui no canal e lá no canal da Music Dot também, às segundas-feiras, você sabe, né, como é que dá pra gente identificar na voz do cantor quando ele tá fazendo esses tipos de mix, né, essas diferenças. Mas se você tem dúvida, na minha voz eu quero sentir isso acontecer, eu vou passar um exercício aqui pra você, beleza? Antes de eu passar esse exercício, se você tá gostando do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, porque é muito importante, principalmente agora no começo, né? O nosso canal está nascendo, então ajude a divulgá-lo, beleza? Então, vamos lá para o exercício. O que são exercícios de mix voice? São exercícios que passam pelos... vai do seu grave até o seu agudo, né? Então, geralmente, ele tem uma extensão maior, exatamente para você começar a controlar esse meio do caminho, fazer essa ligação da voz de peito com a voz de cabeça de uma maneira bacana, certo? Então, eu vou passar um exercício onde a gente vai pegar uma 1/8, ou seja, já é uma extensãozinha aí já mais alongadinha, tá? Como é que eu quero que você comece a fazer esse exercício? Eu gostaria que você começasse fazendo vibração de lábio, que é o famoso... Ok? Mas preste muita atenção para você não forçar, né? Sem fazer força. Por que eu tô falando de fazer vibração? Quando a gente faz vibração, principalmente de lábios, né? Não vou fazer a de língua, então não tenho nem língua envolvida. A minha língua tá relaxada. Língua é a extensão da laringe, né? Então minha laringe também está relaxada, né?
eu consigo focar o som mais na frente. E o segredo do Mix Voice é você conseguir focar ele aqui no meio do caminho, sentir ele mais na boca, aqui na frente, tá? Então, essa vibração de lábios, ela é ótima pra gente ir condicionando esse focar aqui na frente, tá? E sem colocar muita pressão, beleza? Então, por exemplo, começando aqui no Sol sustenido. Você percebeu que eu subi, né? Fui até a quinta nota da segunda oitava e voltei, só que eu mantive meu som aqui na frente. Toma cuidado pra você não deixar ele pesado. Sem esse peso. E não deixar ele leve demais. Senão vai chegar no momento que você nem vai conseguir fazer essa passagem, se você deixar ele muito leve, né? Ele perde esse tone, ele perde essa presença, né? Então, ó. Relaxado aqui, relaxada a mandíbula, focado muito bem no seu apoio, né? E focado muito bem aqui na frente. Ah, posso ir subindo meio tom? Pode, né? Lembre-se que é um exercício que é um pouquinho mais extenso. Então você pode ir subindo mais umas 4, 5 vezes no máximo. E assim por diante. Deu para entender? Entendeu que som que você está procurando, qual o tipo de sonoridade e qual é a sensação que ela causa? Legal. E se você tem outras dúvidas de técnica vocal, gostaria de me ver respondendo a sua pergunta aqui nesse quadro, então deixe aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta sobre voz, sobre técnica vocal, ou vá lá no meu Instagram, Mariana, com 2 N's, .soter, lá no Instagram, conversa comigo pelo direct. Ok? Então é isso aí, eu vejo você semana que vem.